Tava trabalhando aqui, dei uma pausa agora, e estava eu trabalhando nos arquivos de vídeo para poder subir para o computador para editar para os próximos vlogs. E aí eu vi algumas imagens que eu fiz na casa da minha mãe. Parece que eu tô falando sobre coisas desconexas, mas vai fazer sentido. Não sei se vocês já viram falar naquele livro Comece pelo Porquê, né? Uma amiga minha me recomendou a leitura e eu ainda não comecei, mas eu já tô com o livro já. Pelo que eu entendi, eu não li o livro ainda, mas pelo que eu entendi, esse livro fala muito sobre propósito e o porquê de você fazer as coisas, né? Então, antes de começar qualquer coisa, se pergunte por que você tá fazendo aquilo. Acho que é sobre isso. Se eu tiver errada e você já tiver lido, escreve aí nos comentários que eu vou querer saber, porque ainda não comecei. E aí dizem que é um livro muito bom, mas assim, é um livro mais de... Não é um livro de historinhas, né? Eu particularmente gosto muito de ler livros recreativos, vamos assim dizer. Não sei se existe esse termo. Mas livros que me tirem um pouco de onde eu estou. Então, a minha vibe de leitura é mais livro de fantasia, livro de romance, etc. É pra dar uma desopilada mesmo, né? Assim como a gente vai assistir um filme, uma série, enfim. Eu gosto de livros pra esse fim, pra me divertir, né? Mas esse ano eu tô pensando em ler mais esses livros de conhecimentos, enfim. Não é autoajuda não, mas ajuda a gente, né? E aí, enfim, esse é um dos primeiros livros que eu quero ler esse ano, nesse segmento, conhecimentos, enfim, estudo. Eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Por que eu lembrei desse livro? Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu vi alguns arquivos aqui que eu gravei no apartamento da minha mãe. Algumas vezes eu vou lá e tal, e às vezes eu faço alguns takes lá, quando eu tô. E eu me peguei pensando muito em como eu gostava de morar em apartamento. Hoje eu moro numa casa, acho que deu pra perceber. A casa é bem grande, mas eu nunca tinha morado em casa. E tem sido uma experiência muito diferente, porque a vida toda, praticamente, eu morei em apartamento. Eu gosto, assim, tendo a visão de quem mora hoje em casa, quem morou em apartamento, os dois têm seus ônus e seus bônus, mas acho que tem muitos prós em morar em apartamento, principalmente quando eu penso em família, assim, né? Quer dizer, vamos lá. Provavelmente pode ser que você tenha uma opinião diferente de mim, eu vou querer saber, então deixa aí nos comentários. Casa ou apartamento? Pra saber de qual você gosta mais de morar. E aí, como eu tô morando aqui desde que eu me casei, então tem 3 anos, eu consigo medir mais ou menos, né? Pelo tempo que eu morei em apartamento e pelo tempo que eu tô morando em casa. Casa é bom porque tem privacidade, tem muita... Aqui, pelo menos, tem bastante espaço. Eu sei que não são todas as casas que tem muito espaço, mas o espaço também traz coisas negativas, que é... Com muito espaço, você acumula muita coisa. Pelo menos eu acumulei muita coisa. E aí, tô na luta de tentar destralhar a casa. Nem sei se essa palavra existe. Mas é tentar jogar muita coisa fora, assim. Coisas que a gente não usa mais. Até pra poder dar espaço pra ter coisas novas e úteis, né? Enfim. Mas quando você tem muito espaço, você acaba entulhando mais também, né? E o espaço não fica tão aproveitado assim. Fica muito entulhado. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Não significa... Se eu morasse em apartamento, eu também não poderia estar com um quarto ou um cômodo entulhado, tá? Vale salientar isso. Mas, enfim, eu gostava de morar em prédio porque no prédio da minha mãe, né, que foi onde eu morei com ela até me casar, tinha piscina, tinha quadra, tinha sauna, academia, tinha muitas coisas dentro do prédio. E quando eu fui morar lá, eu acho que eu tinha recém-feito 15 anos, morei até os 28, que foi quando eu me casei. Então eu passei bastante tempo lá, né, nesse prédio. E o que eu gostava muito era de poder me divertir, porque tinham muitas coisas, né, nas áreas comuns, dentro da segurança da minha casa, do prédio, no caso. Então, tipo, se eu quisesse ir pra piscina, tava um elevador de distância. Se eu quisesse ir jogar com os meus amigos do prédio na quadra, tava um elevador de distância. Se eu quisesse pegar uma sauna, que é uma... Tipo, quem que faz sauna, né? Mas se eu quisesse pegar uma sauna, estava um elevador de distância. Então, são muitas coisas que são cômodas dentro do ambiente condomínio, vamos assim dizer. E eu gostava muito disso, né? Eu gostava dessa mundo de possibilidades. Uma das coisas ruins de morar em apartamento são vizinhos. Não que em casa você não tenha vizinhos, mas em apartamento você cuida muito mais, né, com essa questão de vizinhança, porque afinal de contas eles estão, né, em cima ou embaixo, enfim. Então, se você não tiver uma boa convivência, você pode ter grandes problemas com vizinhança, né? Isso é uma questão muito grande também. E eu me peguei pensando em como eu gostaria de voltar a morar em prédio. E aí, falando um pouquinho do porquê, né? Porque eu comecei falando do porquê. Que eu tava vendo esses takes que eu gravei no apartamento da minha mãe e fiquei pensando assim, cara, como eu gostaria de voltar a morar em apartamento. E aí, quem sabe, aqui com o trabalho no YouTube, eu consiga crescer o canal suficiente para comprar o meu apartamento. Inclusive, fazer um convite. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus.
curte o vídeo, comenta aí embaixo se você gosta de morar em casa, morar em apartamento, comenta qualquer coisa, comenta um coração, tá? Isso é muito importante e ajuda a divulgar o canal. Para mais pessoas chegarem, para eu conseguir monetizar o quanto antes esse canal. Curte, o dedo não vai cair não, dá o like aí. E se inscreve também, tá? E é isso, gente. Eu acho que... porque eu me peguei pensando que eu gostei tanto dessa experiência de morar em apartamento, que eu quero proporcionar isso pro meu filho. Eu quero poder ter também... Eu acho que... Tava comentando isso com meu marido esses dias, que eu acho que o fato da gente morar em prédio durante a nossa adolescência, a minha e do meu irmão, né? Porque eu tenho um irmão, se vocês não sabem. Acho que eu nunca mostrei ele aqui. O fato da gente morar em prédio, eu acho que deu mais tranquilidade pros meus pais. Eu acho que deu mais tranquilidade pros meus pais, no sentido de que, sei lá, eles podiam dormir tranquilos à noite, porque mesmo que a gente não estivesse em casa, eles sabiam que a gente tava no condomínio, tinha segurança, tinha câmera o tempo todo, porteiro, etc, né? Pra observar tudo. Coisas ruins poderiam acontecer, gente, tá? Mas eu acho que fica muito mais fácil de uma merda acontecer no meio da rua, num lugar que você não tem uma supervisão, não tem controle, do que dentro de um condomínio onde tudo tem câmera, né? E aí eu acho que eu fui muito feliz nesse tempo. Quero poder proporcionar isso pros meus filhos, né? Essa é a visão que eu tenho de morar em apartamento, como sendo uma coisa boa. Pode ser que no futuro eu mude de ideia? Pode. Por enquanto, esse é o meu pensamento, né? E é isso. Eu vou continuar baixando aqui os vídeos. Quase 2 quilômetros. Já tá quase se acabando aqui.